Exposta a verdade sobre saída de De Arrascaeta, Pedrão. Vamos falar sobre isso, situação de Pedro Bastidores, da vitória do Flamengo em cima da equipe do Bahia, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, botão aqui embaixo, se inscreva no canal, achando o sininho da notificação, deixa o teu like. Se inscreveu, se não se deixou o like, toca aí meu parceiro e minha parceira. Tocou então bem comigo, Rubro-Negro. Vamos às notícias do Flamengo e feliz Dia das Mães, meu parceiro e minha parceira rubro-negra. Você que é mãe, feliz Dia das Mães. Você que não é mãe, feliz Dia das Mães para sua mãe, pra gente começar esse domingo maravilhoso, aquele almoço, aquela saída, aquela coisa. Aproveite a sua mãe, porque as nossas mães não são eternas. Já deixo aí esse recado para você, torcedor rubro-negro, beleza? O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, 17 pontos na liderança do campeonato. Na segunda colocação tem o Bragantino também com 17. Entretanto, no critério de desempate, o Flamengo leva melhor porque tem um saldo de gols melhor do que a equipe do Bragantino. Palmeiras vem na terceira colocação, pode tomar a liderança do Flamengo, é uma liderança provisória do Flamengo. O Palmeiras que encara a equipe do São Paulo lá em Barueri, tá? Jogo importantíssimo, jogo difícil para o Palmeiras. O São Paulo segue invicto no Campeonato Brasileiro, é a única equipe invicta, uma equipe que empata bastante, tá numa situação confortável na Copa Libertadores da América, então quem sabe pode, né, tentar um resultado melhor diante da equipe do Palmeiras hoje. Esse jogo acontece às 6h30 da tarde e eu vou estar ligado nele secando o Palmeiras, até porque o Flamengo foi lá e fez a sua parte, venceu dentro de casa. Torcer para que o Flamengo mantenha essa liderança aí no campeonato, beleza? Ó, falar um negócio aqui para vocês. O Daronco passou a mão no Flamengo, hein? Passou. Pra mim foi pênalti. E se não foi pênalti, pra mim era pra ter expulsado o jogador do Bahia, viu? Eu não tinha visto o lance lá no estádio na hora. Foi no finalzinho do jogo. Mas da mesma forma que ele expulsou o Gerson, era pra ele ter expulsado o Minga lá, o Ramos Minga, zagueiro do Bahia. E o VAR sequer chamou no vídeo. Ok. Beleza. Deu 13 minutos, hein? Tudo bem, o jogo parou. Teve 2 VAR, mas 13? Eu nunca vi um árbitro dar 13 minutos pro Flamengo. Posso ter esquecido. Agora, se o Flamengo perde, pra mim, a responsabilidade é cair em cima do Gerson. Porque ele botou quase tudo a perder com aquela expulsão infantil, desnecessária. O Flamengo vencendo o jogo, controlando o jogo, e teve essa expulsão do Gerson completamente desnecessária. Agora é aquilo que eu falei do pré-jogo. Tá em situação difícil, tá em crise, tá isso, tá aquilo, turbulência, chama o Ceni. Chama o Ceni, que ele vai ajudar o Flamengo. São 16 jogos contra o Flamengo, incríveis 16 vitórias. Como é que pode isso? Né? Enfrenta, joga, não tem nem empate. Nem um empatezinho tem o Rogério Ceni contra o Flamengo, é tudo derrota. Perdeu tudo. Né? E ó, parabéns para a nação rubro-negra, se fez presente no Maracanã, 62.204 torcedores. Espero que a diretoria do Flamengo tenha entendido que a nação rubro-negra faz a diferença nesse tipo de jogo. O Flamengo não fez um grande jogo, mas também, na minha opinião, não fez um jogo horroroso, como muitos estão tentando pintar por aí. Tá? Eu discordo. Acho que foi um jogo ok, o Flamengo foi lá. Inclusive, apresentador da Sport TV, pô, acabou o jogo,
camarada, eu tava no jogo, não vi, depois cheguei em casa. O camarada vai e fala, apesar da vitória, você, torcedor rubro-negro, ficou feliz? Não, tá triste. Vai ficar triste que o Flamengo ganhou. Se é o Palmeiras, a manchete é outra. Palmeiras, com superação, vence o Bahia. O Palmeiras perdeu pro Bahia em casa. O Botafogo perdeu para o Bahia. Para falar aí das equipes que tiveram destaque, porque o Botafogo tá lá embaixo. O Flamengo não, o Flamengo ganhou do Bahia. Ah, mas pô, fulano, pô. Aí, meu amigo, é problema do Rogério Ceni, eu não quero saber. A escalação que ele bota em campo é problema dele, o Flamengo tem os problemas dele também. Teve lesões dentro do campo, o De La Cruz não pôde jogar porque estava suspenso. Entendeu? Já não vai ter o Gerson no próximo jogo. Quinta-feira tem que ganhar de qualquer jeito. Situação desesperadora do Flamengo na Libertadores. Então, cada um com o seu cada um, meu. Cada cachorro que lamba a sua caceta. Já não tem esse ditado? Né? O Flamengo ganhou. Inclusive, o gol que o Palmeiras tomou no Allianz Parque foi para esse tal de Kaique, que é bom jogador, liso, veloz. Teve até uma finalização no primeiro tempo. O Rossi fez uma grande defesa. Como tá catando o Rossi? Tá fechando o gol. Acabou o jogo. Torcida rubro-negra cantou. Quinta-feira é guerra. E não pode ser diferente. Casa lotada, maraca cheio para apoiar o Flamengo para a vitória. Os caras vão vir todo mundo lá atrás. Não tem a menor dúvida disso. Todo mundo bem postado lá atrás. Vai ter cera, vai ter tudo. Então tem que começar, meu amigo, pressão lá em cima. Que a saída de bola dos caras é deficitária. Se na altitude o Flamengo já foi capaz de roubar a bola na pressão, não tem altitude. Né? Não vai encarar a altitude. Agora é de igual para igual. Né? Vamos lá, galera. A LDU, inclusive, adversário do Flamengo aí no meio da semana, venceu pelo campeonato equatoriano, tá? O time do Pablo Vitamina Sánchez venceu o Macará do Equador por 1-0 e já havia vencido o Deportivo Táchira por 3-2. Tava 3-0 LDU, tomaram 2 gols para você ver como essa defesa da LDU é frágil. Tomou 2 gols do Táchira. Tudo bem que tava com um jogador a menos, mas, cara, o Táchira é o pior time da Libertadores, se demore. Não somou nenhum ponto ainda. Eu acho que é o único que não deve ter somado nenhum ponto. Não me recordo de outra equipe na Copa Libertadores da América que não tenha somado nenhum ponto. Então, a final da Libertadores é quinta. Sentido figurado, tá? Pelo amor... Pô, velho, o final é só em novembro. Vai ter esse comentário aí. Sempre tem. Eu sei, ô bobão, mas se não ganha da LDU, não tem final, não tem quarta de final, não tem semifinal, não tem oitava de final, não tem nada, tem a Sul-Americana, e aí? Aí vai ser uma merda. Né? Felipe Luiz ontem, no início do jogo, ele acertou na escalação. Eu tava achando ruim a escalação do Michael, vou ser bem sincero aqui pra vocês. Mas dou o braço a torcer que ele acertou, o Michael entrou bem no jogo. O Michael deu assistência pro gol do De Arrascaeta e fez um bom jogo. Depois de muito tempo, ele conseguiu realizar uma boa partida, pelo menos na minha avaliação. Agora, o que eu discordo do Felipe Luiz é quando ele chega para a entrevista coletiva e ele fala, por exemplo, até o jogo contra o Cruzeiro eram 23 vitórias fora de casa. Vocês não valorizam o Cruzeiro. Como está o Cruzeiro? Felipe Luiz, eu discordo dessa gente, do pessoal que está falando que tem que demitir, porque não bateu no teto, o ciclo acabou, porque não dá, mas eu também discordo disso que você fala, de que, não, porque perdemos, fomos 2 jogos mal, não, o Flamengo não foi 2 jogos mal. O Flamengo está em 3º colocado na Copa Libertadores da América. Isso é inaceitável. Em relação à campanha do Flamengo pro brasileiro, ok. Tá show de bola. O Flamengo é líder do campeonato. Também discordo desses radicais que
Ah, não, tá tudo uma merda, manda embora. Tem que ser auxiliar do mister. Chamando o cara de estagiário, discordo. Agora, também não tá tudo mil maravilhas. Inclusive, a Raíssa Simplício perguntou sobre o Bruno Henrique, do porquê que o Bruno Henrique continua jogando, né? O Felipe Luiz rebateu com uma pergunta para ela, perguntando o que você achou do jogo do Bruno. Ela falou que não jogou bem e o Felipe Luiz deu risada. Eu discordo aí, tá, Felipe? Porque o Bruno Henrique não foi bem. O Felipe Luiz falou, Bruno Henrique foi incrível, incrível. Um jogador com 34 anos, maior campeão da história do clube, se sacrifica pela equipe da forma que fez. É o que mais se sacrifica, mais treina, mais trabalha. A história do Bruno Henrique é irretocável. A não ser que confirme o envolvimento dele com essa situação de aposta aí. Aí vai manchar. Agora, a partir de hoje, até hoje, é irretocável. Ídolo do Flamengo. Agora, você vir dizer que ele foi incrível ontem, aí eu discordo completamente. Eu entendo que você não pode, para entrevista coletiva, descer a lenha no jogador, mas falar que o cara foi incrível e perguntar para a repórter se ele foi bem, a repórter fala que não, você ri da cara dela, aí eu realmente não acho legal esse tipo de coisa e discordo de você. E, na minha opinião, o Bruno Henrique também não foi bem. E não é porque ele se dedicou, ele se esforçou, ele correu sem a bola para marcar, mas no meu entendimento isso é pouco. Atacante do Flamengo precisa levar perigo ao gol adversário. Além disso tudo, a vontade é o mínimo. Vocês jogam no Flamengo. Treinar é o mínimo. Vocês jogam no Flamengo. Mas além disso tudo, ele precisa levar perigo ao gol adversário e não levou. E não sei até que ponto essa situação extracampo não vem afetando o psicológico dele. Já é o 10º jogo dele que ele não tem participação direta em gols. Desde a partida contra o Vitória, que a gente estava lá no Barradão, lembra? Desde lá, ele não faz um bom jogo. Pelo menos é a minha opinião. Tá? Aí o Felipe falou, essa turbulência é externa. A gente aqui continua acreditando no que está fazendo, tem uma convicção muito grande no meu trabalho. Que continue convicto. Eu sou a favor de que deixe o Felipe Luiz trabalhar. Não adianta ficar trocando de treinador que nem um maluco. Vê o exemplo do Palmeiras, tem a turbulência lá no Palmeiras. A Leila, ela mantém o Abel Ferreira, melhor campanha da Libertadores da América, pode ser líder do campeonato por mais uma rodada, se bater o São Paulo. Perdeu o Paulista, que se dane, ninguém lembra mais. O Corinthians está lá embaixo, perdeu o Mirassol de 3-1. E aí? Campeonato Paulista, o que adiantou pro Ramon Dias? Foi demitido. Tão importante é o brasileiro, é a Libertadores e depois é a Copa do Brasil, para depois, quem sabe, ser o campeonato estadual. Porque ninguém lembra mais. Então, precisa manter o treinador. Agora, ele não é incriticável. As pessoas precisam compreender isso. Ele é passivo, assim como todos nós somos. Né? Rossi mais uma vez fechou o gol, até brincou na zona mista. O pessoal tá brincando que eu defendo até bala. Tem que brincar mesmo, né? Porque se for levar a sério a situação que a gente passa aqui nessa cidade, você acaba ficando louco, que acontece cada coisa de maluco aqui. E tem que lembrar, ele já tá até incorporando o espírito carioca, o Agostinho Rossi, fazer piada com um absurdo. Porque se você, cara, tem que levar a sério, é lógico, gente, mas se você ficar nessa, aí você não sai nem na rua. De tão complicada que é a nossa situação, mas beleza. O Felipe Luiz comentou sobre a queda de rendimento do Flamengo no segundo tempo das partidas. E ele disse, normalmente isso está muito condicionado ao resultado, porque quando você está perdendo, o teu segundo tempo cresce. Quando você está ganhando, naturalmente o jogador tende a se proteger um pouco mais, a demorar a bater um lateral, menos ritmo na circulação de bola, porque você está ganhando. A tendência é sempre proteger dependendo de como está o resultado. Falou, mas contra o Central Córdoba, cara, para mim, desculpa, isso não justifica. Ontem, cara, não acho que o Flamengo fez um jogo ruim. O Flamengo não fez um grande jogo, mas também não fez jogo ruim.
controlou o jogo e o Bahia não teve chance nenhuma clara de fazer gol no Flamengo. Controlou. O Flamengo teve o controle do jogo, fez o gol cedo e administrou até o final. Poderia ter feito mais um, peca ali no último passe, finalização. Aí o Felipe Luiz até falou, o Flamengo é isso aí, é uma loucura diária, na fase boa e na fase ruim, na boa, sempre vem alguma notícia, alguma coisa que envolve o Flamengo e magnífica, tudo exagerado. O jogador joga 2 jogos e tem que ir para a seleção, o treinador faz 2 jogos bem e já quer que vá para o Barcelona, depois perde e não vale nada. Isso eu já avisava para os jogadores quando a gente estava numa sequência de vitórias, o invicto, que isso é assim no Flamengo, a gente sabe disso. É, Felipe, mas cara, mas não é só isso. A torcida, ela tá puta, parte da torcida, né, não dá pra generalizar, por causa da campanha do Flamengo na Libertadores. Se o Flamengo fosse líder na fase de grupos da Libertadores, tivesse em segundo no Brasileiro, eu aposto que essas críticas, elas seriam menores. Agora, o problema é que o Flamengo tá na berlinda, Felipe. O Flamengo, nesse grupo, LDU, Central Córdoba, Deportivo Táchira, o Flamengo está a 3 pontos de alcançar a 2ª colocação do grupo. Ainda tem que fazer saldo. Que não adianta só ganhar os 3 pontos. O Flamengo tem que fazer saldo para ultrapassar. Vocês estão me entendendo? Então não é só porque vem de dois jogos ruins, nada presta, nada vale. Não é só isso. E o próprio Felipe admitiu na entrevista coletiva: estamos fazendo uma Libertadores ruim, nós nos colocamos nessa situação, não tem um recado para a torcida, o recado tem que ser dado dentro do campo, precisamos do torcedor na quinta. Excelente. Declaração, no meu ponto de vista, excelente. Não faça igual o Tite fez no ano passado. Gol lá vai fazer. Aí depois chega, não faz gol. Eu não prometi, eu projetei. Não prometa. Gostei da resposta dele. A resposta tem que ser dentro do campo e ele convocou a torcida. E o Maracanã vai estar lotado, vai ser caldeirão, tem que unir as organizadas para apoiar os 90 minutos para tentar buscar esse resultado, que não é fácil. Tá? O ideal é vencer e depois de fazer 1-0, quem sabe vencer por 2-0 para você quebrar o saldo de gol da LDU e aí o Flamengo ultrapassa a LDU. Tá? Ou o Central Córdoba, dependendo do que vai acontecer lá no jogo do Central Córdoba. Né? O Flamengo pode até ser líder, né, depois dessa rodada. Se o Flamengo vencer a LDU por 2 gols e o Central Córdoba perde para o Táchira, que eu acho impossível, o Flamengo pode até ser líder. Mas pode ser segundo, quem sabe, né? Se vencer por 2 gols, a LDU, se vencer por 1, aí tem que fazer saldo contra o Táchira. Bom, o Pedro, pessoal, ele não começou jogando por fadiga. Não tem nada, lesão muscular, não. Quem tem problema posterior de coxa é o Eric Pulgar, o Alan, e os jogadores serão reavaliados amanhã, porque hoje é folga. Hoje é folga, Dia das Mães, o elenco se reapresenta na segunda, treina na segunda, terça, quarta e quinta, às 9h30 da noite, o Flamengo enfrenta a LDU no Maracanã. O Boto, após a entrevista coletiva do técnico Felipe Luiz, explicou sobre a renovação. E ele disse: Arrascaeta, Rossi e Pedro têm contrato até o final do ano de 2026. Não quer dizer que não queremos renovar. Agora não são a prioridade. A única prioridade que temos é do Varela, porque daqui a 2 meses pode assinar com qualquer outra equipe sem dar uma satisfação ao Flamengo. Concordo com ele. Não quer dizer que o Arrascaeta vai deixar o Flamengo. E lembra que eu falei do Arrascaeta? Gente, vocês estão criticando o cara tá decidiu mais um. Mais um. Mas também não quer dizer que vai sair porque não tá renovando agora. Deixou bem claro o Boto isso. Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações rubro-negras.